Se tem alguma coisa que nunca muda no Natal, são algumas histórias, que perspassam décadas aí e continuam sendo contadas. Mesmo que já tenham mais de 150 anos. A Christmas Carol, ou Um Conto de Natal, do Charles Dickens, foi escrito em 1843, e é uma dessas histórias. Então, muitos anos antes do cinema dar as caras pela primeira vez, essa história já estava aí circulando há muito tempo. E é aquela história que quase ninguém leu, mas que magicamente todo mundo conhece. E hoje eu trouxe esse formatinho que é um sucesso aqui nesse canal, lindo e maravilhoso, que fazia tempo que eu não trazia, que é o Diferentes Gerações, mostrando algumas das melhores adaptações desse velho rabugento que a gente gosta bastante, que sempre nos lembra que o espírito natalino nada tem a ver com ser amargurado ou ser ganancioso, mas que tem muito mais a ver com a relação que tu tem com as pessoas queridas a ti, que tu ama e confia, tua família, teus amigos, e os sentimentos de felicidade e gratidão advindas dessas relações. E eu acho que no fim das contas, isso é o que mais tem a ver com o Natal pra mim. Tá rodeado de pessoas queridas, entendeu? Cheio de luzinha pra lá e pra cá, todos os aparatos natalinos que se tem direito, e parar um pouco da correria do dia a dia, da loucurada, e passar um tempo de qualidade com essas pessoas, pra apreciar cada um deles, pessoas que moram muito longe e só podem estar ali naquele momento. E é claro que o ano de 2020 é muito diferente, muito atípico pra muita gente, mas eu acho que esse espírito natalino precisa se manter. E claro, em meio a luzinhas, né? Luzinha pra tudo que é lado, e todos os aparatos natalinos possíveis e imagináveis, e possíveis principalmente, né? Convenhamos. Então vem comigo nesse retorno ao passado pra conferir quais foram os Scrooges mais marcantes da história do cinema. Se caiu de paraquedas aqui no canal, esse é o segundo vídeo do especial de Natal que eu preparei para esse ano. Se quiser se juntar ao Clube dos Paraquedistas Profissionais, tá tudo aqui embaixo no botão Seja Membro. Tu clica ali e vai ver todos os pacotes que tem, tudo que tem disponível ali, o que tu vai ganhar. Fica à vontade. Essas pessoinhas lindas e maravilhosas já apoiam o meu trabalho, e se quiser se juntar a esse haul, vai estar tudo explicado aqui embaixo. Se quiser ajudar de outra forma, de uma forma gratuita, já que não tá fácil pra ninguém, dá um like, compartilha com os teus amigos, com a tua família, sabe? Pra aumentar o espírito natalino, e comenta aqui embaixo nos comentários qual a tua versão preferida do Scrooge. Assim vocês me ajudam no engajamento, ou seja, o YouTube entende que vocês estão o quê? Gostando do meu vídeo. Já me ajuda demais. Então, minha gente, por ser um livro super antigo e bem tradicional, é uma história que já foi contada inúmeras vezes, de diferentes formas. Mas a primeirona mesmo, que a gente olha e fala, nossa, essa foi pioneira, hein? Foi a versão de 1901, simplona, curta duração, que a gente só vai mencionar a título de curiosidade, que é Scrooge ou Marley's Ghost. Houveram alguns filmes na era muda, de Hollywood também, que não foram tão expressivos. Então, para iniciar essa lista de fato, eu escolhi o primeiro Scrooge na versão falada, interpretado pelo Seymour Hicks em 1935. Essa versão tá disponível no YouTube completa, porque é de 1935, então já tá em domínio público. É claro, tu pode argumentar que alguns filmes de 1935 são excelentes, mas esse daqui tem suas limitações. Várias, eu diria. Porque ela é muito teatral e com um baixo orçamento fenomenal. Mas tu percebe que foi ela que deu o tom, por exemplo, de posicionamento do Marlon e do Scrooge no escritório, o que torna nítida a referência de disposição no cenário de algumas adaptações, que sugaram essa daí, principalmente a da Disney, que ainda vai ser citada aqui. Essa vale mais pelo Scrooge mesmo, porque o ator exerce o que se espera de um velho rabugento e ganancioso. O fantasma do Marley é só a voz e uma luz meio tosca e bastante flashback. O do passado não tem porte fantasma, é só alguém fantasiado mesmo. E deu o tom pros demais, porque os demais também são assim. E o terceiro é sombra. Então assim, hoje ele é um pouco lento, apesar de ter 1h17 de duração. Mas né, tem a sua importância aí mesmo que de referência. Oh, Merry Christmas to everyone! Happy New Year to all the world! Em 1938 tivemos uma versão mais felizinha, que é como se fosse a versão da Disney ali, só que em preto e branco, não sendo da Disney. Até porque o Scrooge do Reginald Owen tem os trejeitos do ator, que era da comédia, e o seu assistente era mais caricato. Tem o comprometimento do drama também, então eu considero uma boa versão. Não é excelente, mas ela é boa. Aqui existiu um esforço maior no primeiro fantasma, o Marley, que tentaram fazer mesmo, com as correntes e tudo, e o restante foi mais ou menos como o primeiro, com exceção do fantasma do passado, que é uma mulher. Esses dois primeiros foram os que pavimentaram os estilos dos próximos, porque esse ainda tem mais elementos originais na tela, inclusive. Tipo a touquinha de dormir dele, clássica.
E ele também é um filme mais ágil, o que facilita a vida do cidadão que quer se aventurar aí a assistir essa versão nos dias de hoje. Merry Christmas. Mas como a gente vai manter a lista de um filme por década, vamos dar esse salto bem grande, porque na década de 40 não teve nenhum, e vamos aí nos transportar para 1951. Nesse ano a gente teve o que hoje é uma das melhores representações de um ator pro Scrooge, que foi a atuação do Alastair Sim. Tu vê bem a amargura do cidadão, o tom certinho pro personagem sem precisar se esforçar e sendo naturalmente babaca. Tu consegue ver certas nuances que não via nos outros, e o tom do filme é um pouco mais sombrio pelas músicas, o que eu particularmente gosto. Claro que hoje não combinaria, mas eu super queria ver um filme mais sombrio do Scrooge, como esse, mais terrorzão mesmo, e depois com a virada. Acho que seria uma releitura diferente das que a gente tá acostumado. Porque, claro, tem algumas que são mais pesadinhas nesse momento, mas nas animações, por exemplo, esse terror é suavizado. Ou seja, existe o terror nessas adaptações, mas ele sempre é um pouco mais suavizado, nesse não. E numa releitura futura, eu gostaria de ver algo nesse sentido. Esse filme, além do Scrooge ter uma cara de real pistola, ainda tem o som mais alto pra te aterrorizar. É uma versão datada, óbvio, mas que compensa pelos elementos de composição não só musical, mas existe ali uma tentativa real de sobreposição de imagem pra ter aquela transparência que se espera de um fantasma. Além da transição de tempo, que também é pontuada vez que outra. E o que mais ajuda aqui também é o aproveitamento da expressão do ator, que está completamente entregue ao personagem e tem olhos bem expressivos. Visto hoje, pode dar aquele certo nervosinho por causa dos efeitos. Mas né, gente, contexto, né? 1951, tecnologia limitada, os caras cortavam na faca o negócio. I don't know anything, I never did know anything, but now I know that I don't know all of the Christmas moon. Ainda tivemos alguns que vale a pena pelo menos a citação aqui na lista, mesmo que breve, como a versão do Scrooge do Basil Rathbone, que fazia o Sherlock Holmes na época, de 1956. Ele também fez um Fantasma Marley muito bom e bem aterrorizante, numa outra versão para TV em 1954. Mas a que vale citar é a que ele atua como Scrooge mesmo, até porque é um musical. A Merry Christmas Day. Pelo que eu entendi, foi um especial que aconteceu durante 3 anos seguidos, e é meio difícil achar essa versão, na verdade eu tive bastante dificuldade, até porque ela não é muito citada hoje em dia, porque era um formato televisivo e tudo mais, as pessoas não tinham certos cuidados que deveriam ter com o material, e por muito tempo acharam que essa versão tinha desaparecido, né, com os mofos da vida e tudo mais, mas ainda existe uma cópia em preto e branco, só que achar ele inteiro na internet é bem raridade. Vale citar porque ela foge um pouco das histórias que estavam sendo contadas até então, exatamente pela parte musical, e pelo Basil, que é um ator muito bom. Mas a que certamente deve ser colocada na lista é a versão de 1970, protagonizada pelo Albert Finney, que não é um dos melhores Scrooges, mas toda a vibe do filme ajuda a compor algo agradável, até porque é um musical, e tem uma performance final muito maravilhosa. Todo o figurino e a vibe natalina estão lá, e o assistente do Scrooge é muito carismático, no tom certo de não ser caricato nem apagado na história. Ela é um pouco mais longa do que as outras versões, fácil numa qualidade show de bola hoje em dia. E se tiver na vibe, é um filme bem produzidinho. Claro, o Marley aqui é bem teatral, e eles tentam fazer com que ele fique maneiro, mas né, vocês que decidem. Eu só acho a versão do Finney caricata demais, ainda mais pelo sotaque que ele dá uma forçada extra, nem precisava. I'm as happy as an angel. Por ser um filme focado no Scrooge, se o Scrooge é fraco, acaba se tornando um problema grave do filme. Mas ele tem alguns bons momentos ali, não é de todo ruim. É importante ele estar na lista porque vocês vão ver que uma das melhores versões dessa lista, na minha humilde opinião, obviamente, e que ainda tá por vir, pegou vários desses elementos, inclusive desse dos anos 70, bateu no liquidificador e fez a própria versão. Inclusive a cena da dança, que é um amorzinho. A trama fica interessante também porque ele faz a parte jovem e a parte velha ao mesmo tempo, o que dá um peso a mais na trama. Não ao mesmo tempo, mas vocês entenderam. Depende muito do teu gosto no fim das contas. Pode ser que essa se torne a tua versão preferida, pode ser que tu ache um porre. Só vendo pra saber. Ah, e foi ele que bateu o martelo no pijaminha clássico, tá? Com touca e camisolão listrado. E nesse ele ainda vai pro inferno. Então, tipo assim, pontinhos extras, muitos extras aqui. A Merry Christmas, everybody! No finzinho dos anos
70, lá em 1979, teve também uma tentativa de repaginação e a título de curiosidade, eu vou mencionar ela aqui, que foi a versão do Henry Winkler, não mais na era vitoriana da Inglaterra, mas na Grande Depressão de 1929. Porque, na real, todo o rolê do Scrooge é que ele é o mais magnata ali dentre os pobres da região, entendeu? Todo mundo tá na merda e só ele que prosperou, basicamente. Transportando para um período conturbado dos Estados Unidos, tem-se o mesmo efeito, sem obrigar os atores a forçar sotaque ou obrigar a produção a escolher um britânico, sempre. A gente começa a chegar aqui na seara de filmes em que os atores estão vivos ainda, pelo menos os protagonistas, porque do Alfred Finney pra trás, todos já faleceram. Infelizmente, inclusive o Finney, em 2019. Mas esse aqui, o homem ainda tá lá, firme e forte e continua atuando. Como é uma versão americanizada situada no final dos anos 20, pode ser que quem assista fique confuso com o figurino. Tá adequado pros Estados Unidos, relaxem aí. Quanto à adaptação em si, a maquiagem que fizeram nele, aquela coisa ok, né? Porque na verdade ele tá bem parecido agora ao que era no filme. E naquela época ele era assim, desse jeito, então né? Vamos dar algum crédito aí pros maquiadores, não muito, mas a gente dá. Aliás, falando em crédito, esse é o primeiro filme que trouxe diversidade pro elenco, porque até esse filme só tinha branco no rolê. E aí, né, aqui ele também faz a versão mais nova. A maquiagem nesse tá melhor do que a do anterior, ainda que as duas não sejam aquele primor, né? Mas dá pro gasto. Eu falei que ia ser só uma pincelada, né? Mas a verdade é que eu amo essa história do Dickens. Então, desculpa pelo vídeo enorme. Eu dei uma pincelada a mais no de 1979 porque, meus amigos, é agora que vem a versão que eu considero a mais linda de todas. A que marcou a infância de várias crianças deveria marcar até hoje, tá? Eu acho, inclusive, que grande parte das desgraças universais é porque as crianças não assistem mais esse desenho, tá? Falo mesmo. Mas faltava a Disney dar um toque final nessa história. Não era uma novidade uma animação traduzir essa história, porque em 1962, Mr. Magoo já tinha feito e tinha tido relativo sucesso. Mas faltava a Disney dar o toque final nessa história, do jeitinho dela, sabe? E que melhor personagem ela poderia utilizar que não um avarento e super rabugento tio Patinhas? Era a faca e o queijo na mão, gente. E pô, aí o céu é o limite. O Marley é o Pateta, o assistente é o Mickey e nossa, mano, essa animação é demais. Até hoje é um dos meus desenhos preferidos. E lembra que eu falei que ele pega muita coisa dos outros filmes? Pois é. A parte com a cabeça do Pateta ali, por exemplo, veio da adaptação de 70. As correntes ali e tal, tudo tinha nas outras adaptações. Mas a parte mais assustadora não tem como, né, gente? É o Pateta. Ele tropeça na bengala, ri com aquela voz. Não dá pra se assustar. No escritório, a disposição das mesas dos dois é lá das versões antigas. E, mano, esses filmes antigos e mais curtinhos da Disney sempre foram ouro. E esse aqui de 1983 não é diferente. É simplesmente a melhor adaptação que já fizeram de um conto de Natal. Eu tô ficando muito nostálgica fazendo essa lista. Meu pai amado! E nos anos 80, depois desse sucesso de 83, aí o trem descarrilhou de vez, né? Tivemos mais duas adaptações, o que vocês puderam ver pelo histórico, que é muita coisa. Uma com o George C. Scott, em 1984, e a clássica, de muita gente também, que é a do Bill Murray, de 1988, Os Fantasmas se Divertem. Ambas são super ok, mas a do Bill Murray é muito de entender o tom que ele quer passar e aceitar a adaptação sem ser um velho rabugento, só um Mauricinho reclamando nos dias de hoje. É pra ser zoeiro mesmo. Então esse é muito de ver e gostar ou não da vibe. Mas eu tenho certeza absoluta que foi aí que tudo descambou para várias adaptações bizarras que rolaram nos anos 90. A que mais vale a pena falar aqui é a dos Muppets, de 1992, com Michael Caine. E ela funciona super bem porque é como se ele estivesse atuando com pessoas normais e não com bonecos. Eles se levam a sério na medida certa, ainda que tenha aquela pitadinha de comédia. E convenhamos que o Michael Caine como Scrooge funciona super, além dele ter a liberdade de jogar os bonecos longe se ele quiser. Assim como o da Disney foi pra mim e pra várias crianças e vários adultos hoje, né? Pra muita gente, esse foi o filme definitivo de um conto de Natal. E o que vale quando se fala em nostalgia. Mas esse tem o seu mérito porque tem uma atuação forte de um humano, não de um pato. Aliás, ele cantando é tudo. Então essa é uma excelente versão, um pouquinho mais solar ali, porque é musical, e porque também, mesmo sendo ranzinza, a parte dos bonecos suaviza a parte rabugenta. E é também um musical super amorzinho que ainda vale a pena assistir nos dias de hoje. E
aí lembra que eu falei que o trem descarrilhou depois? Porque depois da versão do Bill Murray, que é uma pegada mais nova, ambientada no presente e tudo mais, teve uma leva de filmes assim? Pois é, as versões dos anos 90, pós-Muppets, foram um show de variação. Em 1995 teve a famosa Scrooge, né? Que é a versão mulher, é um filme chamado Abby, interpretado pela Susan Lucci, e em 1997 teve a Benita Scrooge, com a Cicely Tyson no papel principal em Mrs. Scrooge, e a Vanessa Williams em A Divas Christmas Carol, que era uma parada século XXI das divas do pop, ali nos anos 2000. Eu não tô dizendo aqui que não são versões legais. Essa da Cicely Tyson veio numa leva aí dos anos 90 que teve uma onda de filmes com protagonistas negras. Só que eram filmes sempre com baixo orçamento. Então, a maioria dessas adaptações não tiveram muita grana circulando ali, entendeu? Eu não tô dizendo aqui que elas não são legais, né? Porque eu não vi todas. Mas são adaptações com uma licença poética extensa, né? Convenhamos. E aí, nesse rol também entra a versão de 1999 do Patrick Stewart, que é uma versão mais jovem do Scrooge. Todos esses filmes simplesmente usaram a base da história e adaptaram do jeito que eles acharam maneiro, entendeu? Tirando os pijaminha, a era antiga e tudo mais. Durante quase 2 décadas foi assim, até a gente chegar no último da nossa lista em 2009. O Jim Carrey trouxe toda aquela coisa de volta, só que numa animação dos Zemeckis, que a gente já viu nesse canal, olha só que coincidência, talvez não seja tanto. Porque o primeiro vídeo que eu fiz pra essa série foi sobre o Expresso Polar, de 2004, que é dos Zemeckis também. E que além de ser um estilo que não agrada a todo mundo, ainda envelheceu meio torto pros olhos de hoje, né? O Zemeckis se empolgou tanto com o Expresso Polar em 2004, que ele resolveu tentar não só em 2009, mas em 2007 também, tá? A gente já conversa sobre isso. Só que agora são com os recursos da Disney, ou seja, a Disney quer retomar o sucesso que ela teve em 1983 com essa mesma história. E de novo com uma animação. Só que é com aquele sistema de captura que entrou pro Guinness Book, que a gente viu no vídeo lá, a gente conversou sobre isso tudo. O link vai estar aqui nos cardzinhos pra vocês acessarem depois de assistir esse vídeo. Eu lembro de ter assistido esse filme e ter gostado na época. Talvez numa revisita ele não sobreviva tão bem, mas eu acho que a tentativa é válida, depois de uma leva de adaptações que não deram muito certo. Deixei até alguns de fora, porque né, senão 1 hora de vídeo. Mas esses que eu escolhi eu acho que condensam melhor esse conceito de geração. Então só pra gente recapitular aqui, vamos às que valem da lista. A versão de 1935, que é a primeira versão falada, a versão de 1951, que é uma das melhores da lista, a versão de 1970, que é o musical, a versão de 1983, que é a animação da Disney, a versão de 1992 dos Muppets e a versão de 2009, que é a da Disney, né, novamente, com o Jim Carrey em parceria com os Zemeckis. E pra fechar com chave de ouro esse vídeo, eu vou botar eles na ordem, porque, né, senão não tem graça. Em sexto lugar, pra mim, fica a versão de 1935, que por mais que seja pioneira no cinema falado, não funciona tão bem hoje em dia. Ela é um pouco lenta. Mas óbvio, ela tem a sua importância aqui, por isso ela tá na lista. Em quinto lugar, eu deixo a versão de 1970, que pra mim tem a versão mais fraca do Scrooge na parte idosa, que é a mais importante. O ator é ótimo, ele tem seus momentos bons, mas tem diversos outros, muitos, que não funcionam. Em quarto lugar, a gente tem a animação de 2009, que mesmo que eu goste e faça essa retomada da parte clássica da história pros anos 2000, envelheceu um pouco mal na captura. A tecnologia dos Zemeckis foi uma boa ideia, mas né, acho que só ele mesmo curtiu gastar milhões em excesso pra ter um resultado aquém do que se espera, porque só ele usou esses moldes durante toda a década de 2000, inclusive naquele filme tenebroso de 2007, que eu tenho opinião assim meio controversa, que na verdade foi um surto coletivo, tá? Já falo logo. Chamado A Lenda de Beowulf. Pois é, rapaziada, não é só de Volta pro Futuro que o cidadão é feito, não é mesmo? Ou de Forrest Gump, ou de Náufrago, que são filmes excelentes. Tem essas bombas aí no meio. Em terceiro lugar, eu vou colocar o dos Muppets, de 1992, que por mais que eu goste muito, não tem aquele quê de nostalgia pra mim. Eu vi ele bem depois, e é um bom filme. Continua sendo um bom filme. Então ele fica no meio do caminho. Em segundo lugar, eu vou colocar a versão de 1951 por todos os elementos, mas principalmente pela atuação impecável do Alastair, sim. Se eu não estivesse levando em consideração a nostalgia e o quanto a versão de 1983 é importante pra mim, possivelmente ele estaria em primeiro
lugar, por tudo que ele entrega de diferente, ainda sendo a mesma história. E por fim, nosso primeiro lugar não poderia ser diferente, tava bastante óbvio, bastante na cara, o curta da Disney, que todo ano tava lá batendo ponto no Natal da minha família e sendo um coadjuvante muito importante na história natalina dessa pessoa que vos fala. Não teria como eu dar outro lugar pra ele que não o primeiro, porque essa era de ouro aí da Disney é maravilhosa. Ufa! Chegamos ao fim desse vídeo que deu um trabalho absurdo, mas eu amei fazer a pesquisa desses filmes, foi maravilhoso. Eu espero que na mesma medida vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de contar aí nos comentários qual é a tua adaptação favorita dessa história, ou teu top adaptações, assim, entendeu? Que eu vou adorar saber se a gente pensa parecido ou não. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!